Fala turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está escutando ou vendo, né, essa aula. Sejam todos bem-vindos para mais um Mão na Massa aqui da nossa forma. Lucrei 3 vezes mais aqui para consultórios, clínicas, para profissionais da área da saúde. Dessa vez, né, Mão na Massa, lembrando, Mão na Massa é realmente conteúdo, pegar pela mão, trazer dados importantes, fazer com que vocês saiam daqui já praticando algo, né, turma? Então, mais uma vez, um tema que é bem caro, que muitos de vocês vão nos perguntar, que é a questão de aposentadoria. Já foi gravado um vídeo lá atrás da comparação do INSS, né, o quanto que um autônomo, por exemplo, que vai aportando, né, no INSS ao longo dos 35 anos de contribuição, quanto teria se ele fizesse esse mesmo exercício investindo para si mesmo, né? Mas muito mesmo se é pedido sobre essa questão de aposentadoria. E muitos de vocês, né, profissionais da saúde, nos trazem esse tema de se aposentar cedo, entre aspas, cedo. Né? Eu quero me aposentar com 50 anos, com 45 anos e assim por diante. Então, eu quero trazer esse tema de como se aposentar com 45 anos. Para você que é profissional da saúde, que é dentista, que é médico, que é fisioterapeuta, que é psicólogo, psicóloga e assim por diante. Né? Eu quero trazer aqui conceitos, né, de como a gente pode acumular renda ao longo dos anos para a gente se aposentar o mais cedo possível. Certo, pessoal? Vamos lá então? O que a gente vai falar nessa aula então? O quanto que se precisa, né, poupar para se aposentar aos 45 anos e trazer algumas dicas práticas para que você possa então alcançar esse objetivo. Correto? Bora lá então. Então, primeira coisa, eu acho que, né, antes de a gente ir para a dica, primeira coisa é planejamento. Né? Muita gente fala, pô, Guilherme, mas eu não sei se eu vou estar aqui daqui uma semana, um ano, 2 anos. É muito longe a gente pensar, né, 10 anos. É justamente essa uma das principais objeções que a gente vê de quem não se planeja. Porque a gente não consegue enxergar na frente, correto? Mas, pensa comigo, me responde essa pergunta. Você planeja estar vivo daqui 10 anos, né? Daqui 20 anos. Você planeja estar vivo. E eu vou te dizer, e vocês que trabalham na área da saúde, é bem possível que vocês estejam vivos daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ainda mais com a evolução tecnológica, científica, da medicina e assim por diante. Então, a gente precisa se planejar. Né? Então, planejamento é disciplina, é comprometimento. Né? Então, isso é muito importante, certo? Então, planejamento é a principal questão. Então, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas para mim. Qual é o teu custo de vida mental? E tudo mais constante, quanto você precisaria prever das suas economias para manter seu padrão de vida atual? Por que eu estou perguntando isso? Porque é genérico falar, como eu faço para me aposentar com 45 anos? Tá, mas 45 anos ganhando quanto? Patrimônio de quanto? Uma pessoa vai dizer que precisa ganhar pelo menos 50 mil por mês para viver uma vida daquela que ela planeja, do que ela quer. Outra pessoa vai ter que 5, outra pessoa vai ter que 10. Tu entende que isso vai permear totalmente o seu planejamento? Então, primeiro qual é o teu custo de vida mensal hoje? E, tudo mais constante, quanto você vai precisar para manter esse teu padrão de vida? Ou seja, se hoje, vamos imaginar que hoje você é um dentista e ganha 10 mil reais por mês. Este 10 mil reais por mês, claro, levando em consideração a inflação, entendendo que o teu ganho também vai ser corrigido, ele paga as suas economias, tu vive uma vida tranquila, e tudo mais constante, se você ganhasse esse valor lá na frente, estaria aposentado aos 45 anos? Então, esse é o pensamento. Né? Então, qual é o teu custo de vida? Né? E tudo mais constante, quanto que você precisaria para manter esse teu padrão de vida? Isso vocês têm que responder para que a gente possa, então, planejar. Correto? Então, eu peguei aqui com um caso prático, um exemplo, né? Porque a nossa ideia é como se aposentar aos 45 anos. Do João. O João, ele é um recém-formado aí, pode ser em odontologia, e ele está com 25 anos. A gente sabe que muitas vezes nas faculdades mais da área da saúde se demora, né, para umas faculdades mais extensas, eles têm que fazer, por exemplo, a medicina, tem que fazer residência e assim por diante. Então o João começa então a planejar com 25 anos. E o objetivo dele é se aposentar com 45 anos, como é o nosso título aqui, né? Com R$ 1 milhão. Então aqui eu fiz num caso prático um valor para que, né, como objetivo. De novo, cada um de vocês vai ter que olhar, botar num mapa, dizer quanto que é o meu custo, quanto que eu precisaria e quanto que seria aceitável ter com 45 anos para que eu possa me aposentar. Neste caso, João, ele vai se aposentar, ele se planejou para começar com 25 e parar com 45, tendo um patrimônio aí de R$ 1 milhão investidos. Quanto o João teria que aportar para alcançar esse valor?
Quanto renderia esse valor de R$1 milhão para o João? Então, olha só, quanto o João teria que aportar para alcançar esse valor? A gente já sabe que ele vai aportar dos 25 aos 45, são 20 anos, a gente já tem o tempo. Quanto que ele teria que aportar por mês para que ele chegue nesse valor? E qual seria a renda que o João teria aí lá na frente? Vamos dar uma olhada nisso? Então vem comigo. Aqui só para levar com base, o que eu peguei para levar a taxa de juros, tá? A gente vai entrar em todas essas questões de taxa de juros, tempo e tudo mais. Mas para uma taxa de juros, né, de rentabilidade, eu estou pegando aqui o Focus aqui 2023, só no momento que eu estou falando com vocês aqui, que eu estou gravando esse vídeo, está em 13,75, a nossa taxa é maior, mas ela está mostrando aí uma queda da taxa de juros básica para 12,50. Então eu vou usar ela como 12,50 só como referência. Para quem não sabe, a taxa Selic basicamente é a taxa básica da nossa economia, né? É a taxa que o governo empresta dinheiro. Então, normalmente, tudo que não é, né, que não é emprestado para o governo tende a ser uma taxa aí superior a isso. Então, eu peguei a taxa básica aqui projetada para 2023, que hoje está em 12,50 ali, alinhado em vermelho, tá bom? Então, nós vamos usar essa taxa e vamos pensar que em 20 anos, quanto que o João teria que aportar para alcançar esse valor de 1 milhão e se aposentar no planejamento dele com 45 anos. Vamos lá? Eu peguei uma planilha aqui, depois eu vou pedir para o pessoal aqui da equipe para deixar essa planilha no YouTube para que vocês possam baixar também, tá? Então, eu até arredondei para baixo, tá? Então, eu botei aqui, eu já fiz mais ou menos um cálculo, eu botei aqui um aporte mensal de R$1.000 por mês, uma taxa de juros de 12, que seria ali, né, 12,50, eu arredondei para baixo 12, e um período de 20 anos, que é o que o João tá. Ele começou com 25, ele quer chegar nos 45, tá? Então, eu botei aqui, vamos ver quanto é que deu isso aqui. Deu aí R$919 mil, basicamente bem perto ali dos 1 milhão que o João tinha planejado, tá? Vamos botar talvez aqui um aporte inicial de 10 mil, tá? Vamos botar um aporte inicial de 10 mil aqui, vamos ver quanto é que fica. Ó, 1 milhão e 16, fechou. Então ele começou com 10 mil e depois ele aportou R$1.000 todos os meses. Então este seria o valor que João, com 25 anos, formado, começando a trabalhar, teria que aportar todo mês para que se aposentar com 45 anos com um patrimônio de R$1 milhão. Veja bem, dá uma olhada aqui, vamos olhar nessa tabelinha aqui. Nos primeiros anos, aqui até 25, olha só, no 20º ano, só 24% é do aporte dele. O resto, ó, 75% já vem de juros. Olha que legal. Nos primeiros 5 anos, os R$1.000 que ele aporta todo mês correspondem a 70% do valor. Depois, no 10º ano, 50%. A partir do 10º ano, os juros já começam a gerar mais do que o aporte. Com 15 anos, 35% é só do aporte, com 20 anos é só 24%. Que loucura isso, né? Isso é o poder dos juros compostos, tá? Claro que se o João continuar, né, vamos dizer assim, aportando, ele vai fazendo essa bola de neve crescer. Mas eu dei um exemplo simples, claro. Quanto é que renderia hoje aí esse 1 milhão? Uma taxa de juros de 12%, como eu coloquei ali, e hoje a gente consegue ativos com renda nessa linha, vai gerar em torno aí de R$10.000 por mês. Hoje é possível, entre 8 e 10 mil reais por mês, você conseguir rentabilizar esse 1 milhão, então viver desse valor sem necessariamente ter que, né, mexer no principal, ou mexer no capital total, certo? Então essa planilha aqui eu vou deixar para vocês no link no YouTube, porque aí vocês podem baixar, podem olhar, de novo, aqui é mão na massa, né? Então a gente quer que vocês realmente brinquem, façam, olhem quanto que vocês vão precisar, que vocês podem, só para vocês darem uma olhada, vocês podem botar aporte, pode botar o primeiro aporte, como vendi um carro de 100 mil, vou começar com 100 mil, vendi uma casa, vou aportar quantos por mês, qual é a taxa que eu vou conseguir, qual é o período, tudo isso dá para brincar aqui. Então essa planilha é muito legal e eu vou deixar disponível para vocês. Beleza? Então a gente já entendeu então, que o João teria que aportar na casa aí de R$1.000 por mês por 20 anos, para chegar com 45 anos e dizer, me aposentei com R$1 milhão. Certo? Deu para entender? Quanto esse valor renderia aí para João nessa aposentadoria? Na casa de uns R$10.000 por mês, ele teria aí mais ou menos esse valor por mês para viver. Esse é o seu caso? Tu acha que isso está bom? Então tá aí uma dica bem prática de como fazer. Ah, eu preciso de mais. Bom, então vocês vão ter que, talvez, melhorar o aporte e assim por diante. E aí, é a pergunta que provavelmente a maioria das pessoas me faz. Mas eu não sou o João. Eu tenho até mais de 25 anos e não consigo aportar R$1.000 por mês. O que eu faço? O que eu faço, Guilherme?
Eu não sou o João, eu já estou formado há mais tempo, já tenho 30 anos de trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu não tenho hoje condições de aportar R$ 1.000 por mês. O que eu faço para me aposentar com 45 anos? Ou que seja antes ou depois, mas o que eu faço para me aposentar o quanto antes e não ter que depender do INSS, por exemplo. Aí a gente vai para uma questão bem simples que eu quero que vocês entendam. A tríade do enriquecimento. Tempo, juros e aportes. Tempo, juros e aportes. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual desses que vocês acham que é o mais importante? Tá? O mais importante aqui é o tempo. Tempo. Gente, juros compostos ao longo do tempo, se você deixa, né, aquela bola, os juros rendendo sobre eles mesmos, ao longo do tempo isso gera um grande dinheiro. Um grande dinheiro. Então, assim, o tempo é o mais importante. Então, se você que está me escutando agora é recém-formado, está na faculdade ainda, comece agora a guardar e investir dinheiro. Agora. Agora. Se você tem 17 anos, 18 anos, 20 anos, faça isso agora. Eu estou com 30 e poucos anos, não interessa. Já perdeu uma década, mas vai começar agora. O tempo é muito importante. Mas voltando à pergunta do nosso amigo, eu não tenho mais 25 anos e eu não tenho R$ 1.000 para aportar por mês. O que eu faço? Beleza, aí sobram duas. Eu não tenho o mesmo tempo, né? No exemplo, né, do João ali, que ele começou com 25 para aportar 45, ele imagina que o nosso amigo aí tem 30, 33, 32 e assim por diante. Ele não tem o tempo. Então ele vai ter duas variáveis, juros, ou a taxa, né, que ele está remunerando o capital, o aporte. Agora, aqui é o pulo do gato. Aqui é o que realmente separa quem vai conseguir se aposentar com capital e quem não. O que vocês acham que deveriam dar prioridade? Aos juros ou ao aporte? Dá até 2 segundos aqui para vocês responder. Gente, se o tempo, aqui nesse caso, né, nesse nosso exemplo, não está na questão, e você tem essas duas variáveis que você pode mexer, juros e aporte, escolha sempre o aporte. Até porque o aporte está muito mais na tua mão. Tá certo? Por quê? Juros, dificilmente você vai conseguir uma taxa muito acima do mercado. Tem diversos fundos, investidores super renomados que conseguem talvez 2, 3, 4% acima da taxa do mercado. Você não é um desses. Você é um dentista, você é um médico, você é um fisioterapeuta ou fisioterapeuta, psicóloga e assim por diante. Então, você não tem que se importar ou ter que ir atrás da melhor juros. É aqui que você muitas vezes coloca todo o seu patrimônio a perder. Porque você acha que não tem mais tempo, então você quer rentabilizar o dobro ou o triplo em cima do mesmo patrimônio. E aí você entra no esquema de pirâmide que promete 4% ao mês, você entra num, sei lá, um negócio meio obscuro que promete entregar um retorno muito acima da média, e aí você perde grande parte do seu patrimônio. Então, isso é muito importante, gente. Então, se você tiver que escolher entre juros e aporte, a taxa de retorno, o aporte, escolham o aporte. Olha que interessante. Eu até fiz aqui uma simulaçãozinha. Caso 1, o mesmo João, ele investiu 1.000 por mês durante 20 anos, a uma taxa de 13, até aumentei aqui. Ele teria ao final do patrimônio de 1.039 mil reais, certo? 1.039 mil reais. R$ 1.000 por mês durante 20 anos a uma taxa de 13%. Olha que legal, R$ 1.039. Parecido ali com o exemplo que eu já fiz anteriormente. Mas olha no caso 2. Se ele investir R$ 1.500 por mês, ele aumentou R$ 1.000 no aporte. Pelos mesmos 20 anos, só que uma taxa de 11%. Eu diminuí a taxa de retorno dele. Ele ganha R$ 1.625.000 frente a R$ 1.039.000. Por isso que eu falo para vocês, foquem no aporte, por 2 motivos. O aporte constante vai remunerar mais esse capital ao longo do tempo. Outra coisa, o aporte é o que vocês podem controlar. Como assim, Guilherme, que eu posso controlar? O mais importante, o melhor investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês é o trabalho de vocês. Eu já falei isso várias vezes. O mais importante e o melhor investimento que vocês vão fazer é o trabalho de vocês. Então, vocês conseguem controlar o trabalho de vocês, vocês conseguem se aprimorar no trabalho de vocês, vocês conseguem melhorar o retorno do consultório de vocês conseguem fazer uma especialização para ganhar mais. Se vocês fizerem isso e focarem em ganhar mais, vocês vão aportar mais, e mesmo que vocês não tenham a melhor taxa do mercado, vocês vão ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Então, pessoal, entendeu para entender bem o geral? Eu trouxe aqui dicas simples e práticas de como se aposentar, então, aos 45 anos. Primeiro, comece já, comece logo, comece ontem de preferência. O tempo, quando a gente fala de enriquecimento, de ganhar dinheiro, ele é o senhor.
né? Então, quanto mais tempo você tem para que os juros compostos possam trabalhar, melhor é. Então, comece agora. Se você que está me escutando está começando na faculdade agora, nem se formou ainda em medicina, odontologia, fisioterapia e o que for, comece já a guardar dinheiro e aplicar. Nem que seja R$ 10, não interessa. Comece agora, comece logo. Você que já é formado, então já está sendo remunerado, pelo menos uns 10% da sua remuneração tem que ir para o seu futuro, para você se aposentar com 45 anos ou até menos, dependendo da quantidade que você aporte. Então, comece agora. Segundo, faça um planejamento. Como assim fazer um planejamento? Entenda o que você quer. Qual é o teu número mágico? Você quer chegar aos 45 anos com quanto de valor aplicado? Quanto de renda mensal? Se você que já tem uma vida adulta, já está com uma família, qual é o custo hoje da sua família? Quanto que você precisaria ter investido para que você consiga custear toda a sua vida e viver tranquilamente? Faça esse planejamento. Use a planilha. Quanto que você precisaria então aportar todo mês para, numa taxa de juros aceitável, você conseguiria atingir esse número? Isso é planejamento. Planejamento. Terceiro, eu acho que o ponto mais importante, foque o seu trabalho para ganhar mais. Se você tem 17 anos, se você tem o tempo a seu favor, você tem 20 anos, 23 anos, até 25 anos, como foi no exemplo do João, você tem o tempo a seu favor. Então você já tem um ganho a mais. Agora o que você tem que fazer é focar em crescer na sua profissão, para que você possa aportar e junto com esse tempo, formar uma bola de neve, com certeza você vai se aposentar com 45 anos tranquilamente. Mas você, dentista, médico, que já tem seus 30 e poucos, e ainda não fez uma grande reserva, foca em, primeiro, organizar suas finanças, conseguir fazer sobrar um dinheiro para render e foca em ganhar mais dinheiro para que você possa, então, pegar mais uma parte disso e investir. Então, foca em ganhar mais dinheiro, investe no seu trabalho, nenhum juros do mundo vai pagar mais o seu trabalho, para que você, então, aporte mais e ganhe mais dinheiro até a sua aposentadoria. Que pode ser, inclusive, com 45 anos, a gente nunca sabe, né, como a gente vai ganhar dinheiro. E, último, que aqui é um ponto bem importante que eu quero chamar, é foco em longo prazo. Como assim foco em longo prazo? Muitas pessoas, mesmo quando estão pensando em aposentadoria, para daqui 20 anos, 25 anos, 30 anos, vamos pegar o exemplo do João de 20 anos, na hora de investir, não focam no longo prazo, focam no curto prazo. Às vezes pega uma taxa para 1 ano, para 2 anos, mas você está pensando em 20. Vou dar um exemplo. Hoje, eu mostrei ali para vocês, a perspectiva de juros é 12,50. Vamos imaginar que hoje você consegue tranquilamente um investimento que está pagando 13. E que, segundo a visão do mercado, é um bom juros hoje, se considerar historicamente no Brasil. Muitas vezes tu prefere pegar para 1 ano, para daqui a 1 ano pensar de novo o que vai fazer, do que pegar para 3, 4 anos na frente essa mesma taxa. O que acontece? É que provavelmente daqui a 1 ano o Brasil já deu uma andada, essa taxa de juros de 13, que hoje está bem acima da média, vai vir para uns 12,5, 11, e você vai ter que realocar aquele capital em outro ativo não tão atraente. Estou dizendo que você tem que pegar todo o seu capital e colocar nisso? Não, diversificação, claro. Mas pense com longo prazo. Quanto tempo eu posso deixar meu dinheiro rendendo aquela taxa? Aquela taxa é interessante? Outra coisa que tu pode evitar, porque se você tem várias vezes que tu coloca para 1 ano, retira, coloca para 1 ano, você vai pagando imposto de renda, você vai picando imposto em todas elas. Então, foque em longo prazo. Isso aqui é a coisa mais incrível. A gente vê pessoas dizendo que eu estou investindo para daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos. E mexem no investimento no momento. Não, ações então, nem se fala. A pessoa diz que investe para o futuro, no momento que deu o primeiro estresse na bolsa, dá uma dor de barriga, a pessoa vende. Isso não é pensamento de longo prazo. Então, foque no longo prazo. Gente, quero trazer esses pontos para vocês, que eu acho que é muito importante. Como que você pode se aposentar com 45 anos? É possível? É grande possível. Primeiro, use o tempo a seu favor. Se você já perdeu, entre aspas, aqui algumas décadas, foque em ganhar mais dinheiro e aportar. Como eu mostrei para vocês nessa aula, o aporte vai ganhar da taxa. A não sei que vocês ganhem uma taxa muito acima do mercado, mas daí desconfie dessa taxa acima do mercado. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem mão na massa. A planilha eu vou deixar no link no YouTube para você poder brincar, fazer, planejar, né? E aí qualquer coisa nos chame aqui. Mas é possível sim, você pode conseguir se aposentar com os 45 anos, mantendo o mesmo padrão de vida que tem hoje, e a gente te mostrou como aqui. Tá bom? Um abração, até mais, seja lá que horário você está vendo isso, e a gente se fala. Até mais, um abraço.